estamos de volta com mais uma aula de matemática. Você fez a sua tarefa de casa? Vamos conferir? Vamos ao nosso quadro. Você recebeu a questão de resolver a soma e o produto das raízes dessa equação. Bem, para a gente calcular a soma e o produto das raízes, você sabe que a gente tem que determinar quem são os coeficientes. Quanto vale o A, quanto vale o B, quanto vale o C. Lembrando, para quem de repente estiver assistindo somente a aula de hoje, que o A é o menos 2, o B é o 10 e o C é o 12. Bem, para que saber quem é o B e o C? Porque a soma dos produtos no módulo anterior, a gente viu que era apenas dividir menos B sobre C, conforme nós comprovamos na aula. Bem, quanto vale o nosso B? Nosso B é positivo, né? Então, positivo com negativo, ele vai continuar negativo. Então, vai ficar menos 10. Aí, se eu quiser colocar o mais aqui, colocar um parênteses e fazer isso, tudo bem? Sim, sem problemas. E o C? Desculpa aqui, é menos B sobre A. Então, o nosso A vale menos 2. Houve uma falha aqui na fórmula, é B sobre A, ok? C sobre A é a próxima questão que a gente vai resolver. Menos com mais dá menos. Então, nós temos soma. Aqui nós vimos que vai dar negativo. Então, negativo daqui com negativo daqui, lembra? Toda fração é uma divisão. Então, menos com menos vai virar mais também. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Então, a soma será 5. A soma de x1 com x2, mesmo sem saber quem são as raízes nesse momento. Agora, vamos para o produto. O produto é C sobre A. Coeficiente C dividido pelo coeficiente A. Quanto vale C? 12. Quanto vale A? Menos 2. Então, nós temos produto 12 dividido por menos 2. Lembrando, 12 não é positivo? Então, na divisão, positivo com negativo dá negativo. Muita atenção com os sinais. Divide 12 por 2, que dá 6. Então, nós vamos ter produto menos 6 e soma 5, baseado nas relações de Girard que você verificou na aula anterior. Na tela que você está vendo no seu computador, você vai ver todo o procedimento até que a gente chegue ao nosso resultado, para que você possa fazer a sua revisão. Vamos à aula de hoje. Composição de uma equação do segundo grau, dadas as raízes. Nós também vimos no slide da aula anterior que, se A for igual a 1, temos o S, que é de soma, igual ao coeficiente B, mas o oposto dele. Então, se o S for 5, o B vai ser menos 5. E o P vai ser igual a C. Então, se o P valer 10, o C vale 10. Se o P valer menos 5, o C vale menos 5. E aí, nós teremos a equação escrita da forma x² menos sx mais P igual a 0. Nós chegamos a comentar isso na aula anterior, no módulo anterior. Como é que a gente vai, então, montar uma equação dada as suas raízes? Vamos ao nosso primeiro exemplo na sua tela. Vamos escrever a equação com raízes menos 2 e 5. Menos 2 e 5 é o nosso x1 e o nosso x2. Como a gente pode descobrir qual é essa equação? Então, nós temos que x² menos sx mais p igual a 0. Veja bem, mas a forma geral de uma equação é ax² mais bx mais c igual a 0. Veja, o A é o único elemento aqui que está conhecido, ele vale 1. Então, se o A valer 1, a gente vai conseguir resolver, montar a nossa equação, descobrir quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. Como? Bem, o A já temos, basta calcular a soma e o produto. Então, vamos começar pela soma. A soma nós temos, as nossas raízes são o menos 2 e o 5. Então, vamos botar aqui x1 e x2. Eu sei quem é A e quem é B? Não. Então, eu vou poder usar essa fórmula aqui? Menos B dividido por A? Não, eu não sei nem quem é B, nem quem... O A é até sei, o A vale 1. Mas eu não sei quem é o B. Então, a gente não tem saída por essa fórmula. Porém, a gente sabe que a soma pode ser dada por x1 mais quem? x2. Eu não tenho coeficiente A e B e C, mas eu tenho as raízes. Então, eu vou usar a soma, simplesmente somar. Então, vou pegar menos 2 mais 5.
Menos 2 mais 5, a nossa soma será 3. A nossa soma não é igual ao nosso menos b? Então, se nós temos soma valendo 3, quanto vale o nosso b ali? Menos. Então, nós teremos aqui já, começamos a montar, significa então que em vez de ter 3, vai ser menos 3. Quem está faltando? O produto. Vamos então agora para o produto. O produto também, a nossa fórmula não é C dividido por A? Mas eu não sei quem é C. O A vale 1. Então, essa fórmula aqui, ela não vai adiantar para a gente nesse momento. Mas a gente sabe que produto é multiplicar uma coisa por outra, um número pelo outro, o resultado da multiplicação. Então, eu vou fazer x1 vezes x2. Simplesmente multiplicar. Então, eu pego menos 2 multiplicado por 5. Negativo com positivo na multiplicação, mais com menos dá menos. Não posso esquecer da regra. E 2 vezes 5, 10. O nosso produto, ele é igual ao C. Então, aonde tem a letra C, vai entrar quem? O menos 10. Eu não vou trocar o sinal. Então, em vez de ficar mais, ele vai aparecer exatamente como está aqui. Se aqui for negativo, aqui é negativo. Se aqui fosse positivo, aqui seria positivo. Então, qual é o único que vai trocar de sinal? É o B. Ele é o oposto da soma. Então, o oposto é trocar o sinal. Se a soma deu positiva, na hora de transportar para a equação, o meu B fica negativo e vice-versa. Qual é a equação, então, que a gente estava procurando? X ao quadrado menos 3x menos 10 igual a zero. Se você resolver essa equação usando a fórmula de Bhaskara, você encontrará menos 2 e 5, com certeza. Vamos à sua telinha mais uma vez? Então, você vai encontrar na sua tela todo o procedimento que a gente já fez no quadro, simplificado um pouquinho. Substituímos os valores, veja, foi o que nós fizemos no quadro. É só para que depois você possa fazer as suas revisões. E se quiser calcular a equação para ter certeza de que vai dar menos 2 e 5, seria um bom exercício. Próximo exemplo. Compor a equação do segundo grau, cujas raízes são 2 e 3/5. O que nós temos que nos preocupar nesse exemplo? Uma das raízes é uma fração. Então, a única preocupação, e a principal, acredito eu, é na hora de você somar e multiplicar número fracionário. Vamos, então, ao nosso quadro para ver como ficaria o desenvolvimento dessa questão. Veja, a gente tem x1 valendo 2, x2 valendo 3/5. Então, nós já vimos no exercício anterior que nós teremos que fazer a soma e o produto. A soma, nesse caso, não vou usar a fórmula de Girardi, não tem necessidade. Vamos apenas fazer uma operação de adição. Vou somar x1 com x2. Lembrando que eu botei x1 valendo 2 e esse aqui valendo 3/5, mas podia ser o contrário, porque é apenas dando nome à nossa raiz, tá? Então, nós teremos S2 mais 3/5. Você vê que é apenas uma conta de somar. Só que, cuidado, que tem aluno que faz 3 mais 2, 5, 5/5. Não é assim. Para somar, você precisa igualar os denominadores. Lembra? Então, para igualar o denominador, você concorda que não precisa de muito cálculo? Se eu fizer 5 vezes 1 e aqui 1 vezes 5, eles vão ficar iguais? Vão. 5 vezes 1, 5. Então, o denominador comum entre 1 e o 5, o chamado MMC, será 5, não precisa fazer grandes cálculos. Ou seja, só que se eu multiplico o denominador, tem que multiplicar quem? O numerador, eu só não posso esquecer desse detalhe. Aqui não faz diferença, porque eu multipliquei por 1, então não vai alterar nada. Mas se aqui era 1 e eu multipliquei por 5, você tem que multiplicar também o numerador. Então, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 1, 3. Então, nós vamos ter soma 13/5. Acabamos de encontrar a soma. Quem vai ser o nosso B da nossa equação? Nosso objetivo é montar uma equação do segundo grau, lembra? Então, se o meu B, a minha soma deu 13/5, o meu B é o oposto da soma. Acabamos de descobrir o coeficiente B. Vamos, então, descobrir o coeficiente C. Como? Através do produto. Também não vamos usar a fórmula de Girardi, C dividido por A, porque eu não sei nem quem é C. Então, a gente não vai poder resolver esse problema assim. Então, nós vamos fazer x1 vezes x2, mera conta de multiplicar.
2 vezes 3/5. Veja bem, cuidado. 2 vezes 3, 6 e tem aluno que faz 2 vezes 5, 10. Não. Você tem que transformar o número inteiro em fração para que você lembre que é numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 1, 5. O nosso produto deu 5/6. Então, o nosso coeficiente C será 6/5. Eu falei 5/6, né? Não, deu 6/5. 6/5. Achamos o coeficiente B e o coeficiente C. Vamos, então, agora montar a nossa equação. A montagem da equação é x² menos sx mais p igual a 0. Lembra, o S vai representar o coeficiente B apenas com sinal contrário. E o P está representando o nosso C. Como vai ficar a nossa equação? x² menos 13/5 de x mais 6/5. Deu positivo? Aqui continua positivo. Isso igual a 0. Mas veja bem, então o meu B e o meu C deram números fracionários. Tem como me livrar desses denominadores? Sim. Você lembra que a soma é B dividido por A? Você concorda, então, que esse 5 daqui é o nosso coeficiente A? Podemos deixar a equação assim? Podemos. Mas nós podemos simplificá-la para não deixar em forma de fração, já que aqui é B dividido por A, aqui é C dividido por A, estamos falando de soma e de produto. 5 é o A, então eu posso colocar o A no lugar dele, ó. Aqui não tinha 1, então eu boto 5 e aí eu tiro o denominador. Essas duas equações são equivalentes, então você pode deixar desta maneira ou desta maneira. B dividido por A, B dividido por A, C dividido por A. Está aqui, sendo que aqui é menos B sobre A, negativo. Vamos à nossa tela? O que você encontra na tela é o que nós fizemos no quadro, apenas de uma forma um pouquinho mais resumida. Então, nós temos soma e produto. Fizemos no quadro, ficou mais claro no quadro, acredito eu, mas é um resuminho do seu exercício. Na tela seguinte, você vai ver que a soma é 13/5, o produto é 6/5, você já tinha visto. Sendo que, na hora de montar a nossa equação, substituímos, onde tem o S, entrou o 13/5. Se ele é positivo, veio para cá, ficou negativo. E o 6/5 tomou o lugar do P. Mas nós também vimos que 5, tanto do B, como do C, é o coeficiente. Denominadores estão iguais. Se não fossem iguais, eu teria que primeiro igualar os denominadores, ok? Lembre-se das frações. Esse coeficiente A, eu transferi para o lugar do A. E aí nós temos uma equação um pouco mais simples, tirando o denominador. Mas elas são equivalentes. Qualquer uma das duas vai ter a raiz que nós começamos inicialmente. Vou deixar isso aqui para que vocês possam depois resolver. É um desafio. Caso vocês tenham dúvida, vocês vão poder mandar para a gente por e-mail. E nós tiramos as dúvidas nos próximos módulos. Agora é com você. Compor a equação do segundo grau, cuja soma é 3/4 e o produto é 1/8. Veja o que eu falei na tela anterior. Aqui eu tenho 3/4, aqui eu tenho 1/8. Muita atenção quando os denominadores forem diferentes, ok? Principalmente quando você for calcular a soma. Bons estudos e até a próxima aula.